Olá! No vídeo de hoje vamos falar sobre a dor orofacial e sua relação com nociceptores. Você sabe o que é dor orofacial e nociceptores? Se ainda não, nós vamos explicar no vídeo. A dor orofacial é aquela sensação de dor e desconforto na região da face, boca, mandíbula e na articulação temporomandibular, também conhecida como ATM, a qual é responsável pela abertura e fechamento da nossa boca, além de auxiliar na mastigação e na fala. Essa dor orofacial pode ser causada por alguma lesão na região da face e na cavidade oral. Pode também ser causada por problemas dentários, como a cárie, e em situações de estresse. Você já notou que quando estamos nervosos e ansiosos, pressionamos os nossos dentes e sentimos dor? Esse comportamento está relacionado ao bruxismo, o qual afeta nossa saúde física e emocional. Além dessas causas, a dor neurológica está relacionada com a dor orofacial. Essa dor neurológica é constante quando nos machucamos ou quando os nossos nervos que sentem a dor não estão funcionando perfeitamente no sistema nervoso. Sentir dor não é agradável, mas essa dor orofacial muitas vezes atua como um sinal de alerta do nosso corpo quando algo não está funcionando bem. É preciso estarmos atentos aos sinais e aos sintomas, buscando assistência de saúde quando necessário para um diagnóstico correto por um profissional de saúde, como os dentistas. Agora, vamos conhecer agentes importantes do nosso corpo que atuam na manifestação da dor. O primeiro é o sistema nervoso central. Ele é super importante quando sentimos dor orofacial. Ele ajuda a identificar, entender e reagir a ela. Quais partes do sistema nervoso central, ou SNC, que participam da dor? O sistema nervoso central é formado pelo cérebro e pela medula espinhal. Quando sentimos dor, algumas partes do cérebro e da medula são ativadas. O tronco encefálico, tálamo, córtex somatosensorial e córtex pré-frontal. Como essas regiões são ativadas em uma dor orofacial, por exemplo? Nesse caso, a dor oral em geral começa por causa de problemas fora do cérebro, como um dente inflamado ou um problema na articulação da mandíbula, a ATM. Se um dente estiver inflamado, a dor tem início nas células nervosas que sentem a dor neste dente. Essas células, chamadas de neurônios, fazem parte do sistema nervoso do nosso corpo, onde existem estruturas que são gânglios e os nervos. Os nervos são estruturas importantes, porque eles fazem o caminho para a informação da dor chegar até ao cérebro, e estes estão distribuídos por todo o nosso corpo. No caso da face, quais são os nervos que se relacionam com a percepção sensorial? Bom, quando falamos em sensibilidade da face, o nervo mais importante é o trigêmeo. Suas fibras nervosas enviam sensações de dor, tato e temperatura da pele para o cérebro. A estrutura do nervo trigêmeo se assemelha a galhos de árvores que se estendem do cérebro por todo o rosto. O nervo trigêmeo possui 3 importantes ramos: o ramo oftálmico, que é responsável pela inervação sensível da porção superior da face, como os olhos, nariz e testa; o ramo maxilar, que inerva a porção inferior da cavidade nasal, os dentes superiores e o palato; e o ramo mandibular, que garante sensibilidade ao assoalho da boca, mandíbula, dentes inferiores e língua. Outra estrutura importante para a sensibilidade da face é o gânglio trigeminal. Mas o que é isso? Os gânglios são agregados de corpos celulares de neurônios que ficam localizados fora do sistema nervoso central. No caso do gânglio trigeminal, ele fica localizado na lateral da cabeça, em frente à orelha, em uma região chamada de cavidade de Meckel. O gânglio trigeminal ele atua como um centro de coleta e transmissão das informações sensoriais da face para o cérebro, o que permite estímulos táteis, térmicos e dolorosos no nosso rosto. A dor começa em um ponto muito importante: os neurônios sensoriais. Eles são como pequenos mensageiros do nosso corpo, sempre atentos aos estímulos ao nosso redor, como a luz, temperatura, som e, principalmente, a dor. Mas como isso funciona? Os neurônios sensoriais captam informações do ambiente e as transformam em sinais elétricos.
Esses sinais são enviados para o nosso sistema nervoso central, que vai processar essas informações e nos dar uma resposta, como afastar o dedo de algo quente. Essa é uma imagem de um neurônio sensorial. Ele tem uma forma bem característica, com ramificações chamadas dendritos, que são responsáveis por receber os estímulos do ambiente, como calor, pressão ou dor. Esses sinais seguem para o corpo celular, que é a parte onde fica o núcleo e onde a célula processa as informações. Do corpo celular, o sinal elétrico é enviado por uma estrutura alongada, chamada axônio, que funciona como um fio condutor. O corpo do neurônio sensorial está localizado nos gânglios. Lembra que falamos que existia um gânglio trigeminal? Os gânglios são estruturas formadas por agrupamentos de corpos de neurônios, que ficam fora do sistema nervoso central. Eles atuam como estações de integração, ajudando a organizar os sinais que recebem. Neurônios com seus nociceptores não trabalham sozinhos. Outras células dão uma força, como as células de Schwann e oligodendrócitos, que formam uma capa protetora chamada bainha de mielina, ajudando os sinais de dor a viajarem mais rápido. As células satélites e os astrócitos ficam grudados nos neurônios, organizando o ambiente para o sinal passar direitinho. Já a microglia é um tipo de segurança do cérebro. Quando há uma lesão ou uma inflamação, ela entra em ação e pode deixar a dor mais forte para chamar a nossa atenção. Agora que já sabemos o que é a dor e quais são as estruturas e células envolvidas, vamos conhecer os nociceptores. Os nociceptores são terminações nervosas livres, fundamentais para os neurônios sensoriais. Imagine-os como pequenas antenas espalhadas pelo corpo, sempre prontas para identificar sinais de perigo, como cortes, queimaduras ou qualquer outro tipo de lesão. É importante lembrar que nem toda lesão causa dor. Isso acontece porque os nociceptores só entram em ação quando o estímulo é forte o bastante para ultrapassar um limiar, como se fosse um ponto de ativação. E é aí que a dor aparece, como um aviso de que algo está errado com o nosso corpo. Às vezes, a dor é intensa, às vezes constante, outras vêm e vão, num efeito intermitente. Tipos de dores diferentes dependem do estímulo, mas também são uma consequência de termos nociceptores que interpretam os diferentes tipos de dor. Após que os nociceptores percebem um dano, eles transformam essa informação em um pulso elétrico. Esse pulso viaja por dois tipos principais de fibras nervosas, as fibras A delta e as fibras C. As fibras A delta são rápidas porque têm bainha de mielina, que isola o nervo e acelera a condução de impulso. Elas transmitem aquela dor inicial, aguda e localizada, como o susto de um corte ou uma picada. Já as fibras C são mais lentas porque não têm mielina. Elas carregam a dor mais difusa, contínua, que vem depois como incômodo persistente de uma queimadura ou inflamação. Os impulsos das fibras chegam à medula espinhal, que funciona como central de retransmissão. Dali, os sinais sobem até o cérebro, passando pelo tálamo e chegando ao córtex somatosensorial, onde finalmente a dor é percebida conscientemente. Os diferentes tipos de dor dependem não apenas do tipo de estímulo, mas também da existência de nociceptores especializados responsáveis por interpretar esses estímulos. Por exemplo, os nociceptores mecânicos respondem à pressão ou traumas físicos. São eles que disparam quando batemos o dedinho na quina da cama. Já os nociceptores térmicos são ativados por temperaturas extremas, tanto pelo calor, como no caso de uma queimadura em uma panela quente, quanto pelo frio intenso, como uma queimadura de gelo. Também temos os nociceptores polimodais, que detectam diversos tipos de estímulos mecânicos, térmicos e químicos, como, por exemplo, dores inflamatórias. E também temos os nociceptores silenciosos, que em situações normais não são ativos, mas podem ser ativados em condições inflamatórias ou patológicas específicas. Esses nociceptores estão amplamente distribuídos por diferentes regiões da face. Nos músculos da mastigação, como o masseter e o temporal, encontramos nociceptores profundos, geralmente polimodais, que são ativados em situações de sobrecarga muscular, como bruxismo ou microtraumas repetitivos. Eles estão diretamente relacionados à dor orofacial, frequentemente observada em pacientes com disfunção temporomandibular. Além dos músculos, as mucosas, como a mucosa oral, nasal e a conjuntiva ocular, também possuem uma importante densidade de nociceptores, predominando os do tipo polimodal.
o que explica a elevada sensibilidade dessas regiões a diferentes tipos de agressões. Quando direcionamos o olhar para a articulação temporomandibular, identificamos a presença de nociceptores articulares, especializados em captar alterações no interior da própria articulação. Eles são particularmente sensíveis a processos inflamatórios, deslocamentos ou desgaste da cartilagem, sendo os principais responsáveis pela dor articular típica observada em quadros de artrite ou artrose da ATM. Agora, vamos falar mais sobre como funciona a dor orofacial quando temos dor de dente. O dente é dividido externamente em duas partes: a coroa, que está em contato com a nossa gengiva, e a raiz, que fica escondida ou como se estivesse dentro da nossa gengiva. Na coroa, nós temos o esmalte dentário, que é a parte externa e dura do dente, e que é responsável pelo brilho dos dentes, além do esmalte dentário proteger outras partes internas do dente. Essas partes internas são, primeiro, a dentina e depois a polpa, sendo a dentina com uma cor amarelada embaixo do esmalte dentário e responsável por dar suporte e proteção ao dente, além de transmitir informações do meio externo para a polpa. A polpa dentária é o tecido mais interno do dente e possui uma concentração bem alta de nociceptores, os quais são importantes para gerar sensações como de dor. Quando o nosso dente dói, é porque esses nociceptores da polpa foram estimulados. Nessa região, há as fibras que já havíamos falado anteriormente, as quais saem pelo forame apical, que está aqui na raiz do dente, onde o dente está em contato com o osso da nossa mandíbula, transmitindo então a dor para em direção ao nosso cérebro. Uma curiosidade: quando a polpa está com uma inflamação que não pode ser curada pelo nosso corpo, é indicado a realização do tratamento endodôntico, o popular tratamento de canal em que a polpa é removida do dente. Se não há polpa, não há mais nociceptores dentro daquele dente e a dor de origem da polpa é resolvida. Chegamos ao fim do vídeo, mas você pode continuar acompanhando os vídeos no canal sobre dor orofacial, assim como de outros assuntos da área da saúde que estão relacionados com áreas da fisiologia, microbiologia, genética e imunologia. Então não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like no vídeo. Até logo!